Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu vim aqui hoje para falar sobre nutrição e tratamento nutricional. Por que eu resolvi abordar esse tema? Porque é a primeira pergunta que o paciente, quando entra em contato comigo pela primeira vez, ou possível paciente, ele me pergunta: mas como que é a sua consulta? Então, eu gosto de conversar com o paciente assim que ele chega no consultório, em consulta, sobre nutrição. Eu tenho 23 anos de formada e eu brinco que eu nunca vi a nutrição ganhar tanto sobrenome como ela vem ganhando nos últimos anos. Né? É nutrição comportamental, é nutrição funcional. Eu entendo que a gente, em algumas áreas, devem ser afuniladas para que os estudos sejam mais específicos, como a nutrição esportiva, por exemplo. Mas quando a gente pensa em nutrição comportamental, quando o profissional fala eu sou nutricionista comportamental ou eu sou nutricionista funcional, eu paro e lembro lá de tempos atrás, quando eu me formei, falo, todo nutricionista tem que ser comportamental, todo nutricionista tem que ser funcional, porque a nutrição lida com comportamento e nutrição está diretamente ligado. Se um profissional de nutrição não souber lidar com comportamento, mesmo na área esportiva, a gente tem que lidar. Não tem base de trabalho. Se a nutrição não tiver sua funcionalidade, não tem base de trabalho. Então, nutrição é um tudo. Então, a informação correta para que você, paciente, procure um bom profissional é importante. Né? O profissional de nutrição, ele não para de estudar nunca. A gente não pode parar de estudar, porque a gente intervém e a gente não estuda só sobre a nutrição, a gente estuda sim sobre o comportamento, sobre a funcionalidade. Por quê? Porque a gente intervém num ponto muito importante na vida de todo mundo, que é a alimentação. A gente lida com a alimentação nos primeiros segundos de vida. O bebê, quando ele nasce, ele vai procurar o seio da mãe para se alimentar, para se nutrir. Então, nutrição não é só o que a gente coloca na boca. A alimentação, ela envolve muita coisa. Se a gente dorme bem, a gente come de um jeito. Se a gente não dorme bem, a gente come de outro. A fome não é igual todos os dias. Intercorrências da vida vão desestruturar essa alimentação. Então, tem muita coisa. Então, o profissional que vai entrar na sua vida para interferir nesse ponto, ele tem que ter a responsabilidade de estudar muito, tá? Não é uma simples troca de um açúcar refinado para um açúcar demerara, por exemplo. Tem muita ciência atrás disso tudo, tá? Porém, não só falando do profissional, mas falando sobre o sucesso de um tratamento, o que é importante a gente salientar aqui, e que eu falo para todos os pacientes que passam consulta comigo. O tratamento nutricional é e depende muito do paciente. O paciente ele tem que ser ativo participativo. O que significa? Ele tem que entender que grande parte do tratamento vai depender da adesão dele ao tratamento proposto pelo profissional. Não adianta eu, como profissional, te entregar um planejamento combinado com você antes, mas se você não consegue seguir. Então, essa ação ativa e participativa do paciente é importante. Porque muitas vezes o paciente sai daqui com um planejamento na mão, mas dá 2 dias a vida dele mudou por completo. Então, mudou a relação dele naquele momento, às vezes, com a alimentação, né? E o que isso é importante? Ele relatar ao profissional que o atende. O trabalho em conjunto entre o profissional e o paciente tem que ser muito alinhado. Então, o paciente tem que saber sim o que está acontecendo com ele. Eu explico muito para o meu paciente o que nós vamos fazer. É totalmente conversado. Eu pergunto, isso você consegue? Aquilo você não consegue? Tem que ser bem alinhado, porque eu preciso da participação do paciente. O paciente tem que se propor a rever, por exemplo, como ele cozinha, como ele prepara os alimentos. Então, a atitude de como o paciente vai proceder perante o tratamento que foi proposto vai definir o resultado final desse tratamento. Então, o paciente não tenha vergonha
pergunte, questione, converse com o profissional que te atende, né? Muitas vezes o plano feito naquele momento tem que mudar. Às vezes você chega no consultório com um objetivo e a gente tem que deixar aquele objetivo um pouquinho de lado e passar por outros para depois chegar naquele. Então, sejam participativos, sejam ativos, converse muito com o profissional que te atende, porque é essa ligação que vai fazer diferença no resultado final, tá bom? Então é isso, por enquanto é isso e até mais.